Palavra, deputado. Presidente, eu gostaria de embasar aqui o encaminhamento de um pedido de vistas relacionado a alguns temas. Peço, por gentileza... Alguns temas importantes, iniciando, parabenizando o relator pelas audiências públicas, pela capacidade de diálogo, que embora nós tratamos da constitucionalidade, mas foi tratado do mérito em todas as audiências públicas, isso é muito importante. Mas hoje o parecer, que é uma prática da casa, não é do relator, mas é da casa, ele foi protocolado pela manhã. E o relator aqui, habilmente, leu todo o parecer na íntegra. Porém, eu e outros deputados temos o interesse de ler minuciosamente, em virtude deste parecer e deste tema ser um tema sensível, e também encaminhando na condição do debate do mérito, o governo ontem, na minha avaliação, e com respeito que tenho aos dois proponentes dessas PECs, ele, apresentando um projeto de lei, ele enterrou a condição do debate dessas PECs. Porque, pelo nosso regimento interno, nós temos até um prazo de 40 sessões para debater uma comissão especial. O prazo que o governo protocolou do regime de urgência será até 45 dias. No dia de hoje, 44 dias. Ou seja, não se vencerá o tempo hábil de debater na comissão especial o prazo dessas PECs. O governo conseguiu enterrar as duas PECs que são de propostas da própria base do governo. Nesse caso, presidente, eu gostaria que o senhor pudesse conservar o meu tempo aí. Nesse caso, eu entendo... Eu peço, por gentileza, que a gente possa respeitar. Nós temos um orador fazendo uso da palavra. Agradeço. Nesse caso, eu entendo que é prudente nós termos um prazo de debate nesse pedido de vistas, não só nessas PECs, tanto no projeto que está sendo encaminhado pelo governo e também outros projetos estão sendo debatidos, como nesse exato momento, na Comissão do Trabalho, tem o projeto 67/2025, que trata deste mesmo tema, ou seja, são muitos projetos debatendo o mesmo tema, EPECs, e eu acho que nós temos que ter esse prazo da vista para poder debater esse tema. Agradeço, deputado Lucas. Nós temos aqui inúmeros... Nós pedimos também temos vista concedido o pedido de vista, Vossa Excelência. Deputada Bia também subscreve. Pelo PL, vista conjunta. Vista conjunta. Vista coletiva, né? Tá, agradeço a Vossa Excelência. Nós temos inúmeros pedidos aqui de inscrito para poder falar como liderança. Eu vou seguir a ordem primeiro. Com a palavra, deputada Érica. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o nobre relator, deputado Paulo Azy, pelo relatório apresentado, pelo empenho e a preocupação com essa matéria. Hoje é um dia profundamente simbólico e importante para este país e para a classe trabalhadora brasileira. Nós estamos, desde um momento em que essa matéria foi apresentada, conversando, falando com o governo, articulando com as bancadas, mostrando que o Brasil está maduro para acelerar na tramitação e retirar do país essa escala de trabalho obsoleta e que aprisiona no modelo de trabalho desumano, exploratório, que rouba a dignidade e a vida, como nos ensinou o movimento VAT, liderado pelo nobre vereador da cidade do Rio de Janeiro, Rick Azevedo, que lá em 2023, sozinho, sem base, foi às ruas desse país falar com a classe trabalhadora que há anos estava esquecida. Nós vimos aqui algumas retóricas sendo colocadas para tentar dizer que querem mais tempo para a leitura dessa matéria, e nós sabemos o que de fato está colocado por detrás. É uma tentativa desta ala em atrasar os avanços para o Brasil e para a classe trabalhadora. Nós vimos o malabarismo dos números, nós vimos o terrorismo econômico que tentou fazer, enganando a classe trabalhadora, dizendo que a escala, o fim da escala 6x1 iria fechar postos de trabalho, iria reduzir salário. Nós iremos votar e pedimos a esta comissão que vote a admissibilidade desse texto sem colocar esta conta nas costas da classe trabalhadora. Nós queremos redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Nós queremos que a classe trabalhadora tenha dignidade, tenha vida, possa sonhar, que as pessoas não tenham que abrir mão do convívio das suas famílias para continuarem a trabalhar. Hoje é um dia profundamente importante. Há
qual nós olhamos a classe trabalhadora brasileira, aos trabalhadores mais precarizados, nos serviços mais sucateados desse país e dizemos: a Câmara dos Deputados tem dado um passo importante para dar uma resposta a um sofrimento. Os trabalhadores estão cansados, os trabalhadores estão esgotados, os trabalhadores estão aguardando com que a Câmara dos Deputados parem de tramitar legislações que tragam mais injustiças e desigualdade à sua vida e passe a levar adiante propostas como essa, que tragam dignidade, que tragam alívio e que tragam respiro. O país tende a ganhar. O IPEA apresentou todos os números possíveis, mostrando o avanço dessa matéria para o Brasil, mostrando que o setor produtivo não vai ter esse ônus absurdo como tenta colocar. É que toda vez que se fala em conquista e em direito para a classe trabalhadora, toda vez que se fala em conquista e direito para os setores mais baixos da sociedade, é esse horror. É gente mudando a realidade, é gente deturpando os números. Pois não, deputada. São pessoas deturpando os números para dizer que é impossível avançar na dignidade da classe trabalhadora. Eu quero dar os parabéns ao movimento VAT, eu quero dar os parabéns às forças sindicais, eu quero dar os parabéns ao vereador Henrique Azevedo pela coragem, a braveza, a ousadia. Eu quero dizer que nós dá parabéns ao deputado Reginaldo, ao senador Paulo Paim, que já tem uma matéria no Senado desde 2015 com essa matéria, que foi fruto desse trabalho coletivo, que nós chegamos aqui hoje com um parecer pela admissibilidade, pela constitucionalidade desse texto. Esse texto é meritório, esse texto precisa... A trabalhadora brasileira precisa de mais dignidade. Nós não podemos cair nessas narrativas falaciosas e mentirosas, dizendo que nós temos que esperar 40 sessões para poder votar essa matéria. Não é a prática desta casa. Com 10 sessões, essa matéria já pode ser apresentada no plenário. Então nós já temos todos os materiais, nós já temos todos os estudos, nós já temos toda a base necessária para dar fim à escala obsoleta. É preciso que se abra um caminho e um espaço para que esta camada da sociedade tenham suas vozes ouvidas, seus direitos garantidos e que os patrões possam entender que não há produtividade, não há economia com um trabalhador adoecido, com um trabalhador esgotado, com um trabalhador exausto. Esta matéria é por mais tempo de descanso, mas ela também é por qualidade de vida, ela também é por direito à saúde, ela também é por direito a uma mãe levar seu filho numa creche, num posto, ela é direito da sua mãe, de uma família poder conviver, das pessoas frequentarem a sua religiosidade. Esta é uma pauta extremamente importante, urgente, relevante. Por isso nós pedimos a admissibilidade. Lamentamos que a ala bolsonarista que ocupa esta comissão tenha pedido vistas dessa matéria com a justificativa de que queria mais tempo para ler, quando na verdade nós sabemos que isso é uma mentira. Fazem isso porque são inimigos do povo, fazem isso porque são contra os direitos da classe trabalhadora, fazem isso porque estão aqui dentro para atender apenas aos interesses dos empresários e do setor produtivo. Não poderão conter a força do movimento organizado que sustenta esta economia nas costas. A economia não é só números, a economia é a força de trabalho apresentada pela classe trabalhadora que está organizada, está mobilizada, fez pressão hoje para ser votada a sua admissibilidade e nós avançaremos. Os dias da escala 6x1 no Brasil está contado. É pelo fim da escala 6x1. Vamos à luta, levar essa matéria ao plenário e construir uma escala de trabalho mais humana à classe trabalhadora. Obrigada, presidente. Agradeço a deputada Érica. Passamos agora a palavra pelo tempo de liderança ao deputado Rubens Pereira Júnior. Deputado Orlando, o deputado Rubens, se o deputado Rubens abrir mão, porque eu estava inscrito, mas eu passo a Vossa Excelência, depois eu passo para o deputado Orlando. Deputado Rubens, pode ir. Presidente, eu queria primeiro fazer um reparo, que foi dito aqui que o projeto de lei encaminhado pelo presidente Lula ontem a esta casa, tratando do fim da jornada de trabalho 6x1, instituindo as 40 horas semanais, isso enterraria a PEC. Isso é de uma bobagem gigantesca. Chega a ser até mesmo falso, inverídico e desleal. E eu explico por quê. A estratégia legislativa do governo é do governo.
nós decidimos qual estratégia nós adotaremos para garantir a aprovação do fim da jornada de trabalho 6x1. Então, primeiro, quem perdeu a eleição não pode querer dar pitaco na estratégia parlamentar do governo. Segundo, não há sobreposição de temas, não há prejudiciabilidade. Uma coisa é uma PEC, outra coisa é um PL. Textos diferentes, objetos diferentes, tramitação legislativa diferente. E cabe ao parlamento respeitar. Um projeto não prejudica o outro. Pelo contrário, ajuda, fortalece. O projeto foi encaminhado pelo presidente Lula por um motivo especial. Líderes da oposição afirmaram publicamente: nós vamos obstruir a tramitação da PEC. Nosso objetivo, segundo eles, é não deixar isso votar. O presidente Lula não interfere, porque não tem atribuição para isso, na tramitação de uma proposta de emenda à Constituição. Proposta de emenda à Constituição tramita exclusivamente sobre a ótica do Legislativo. O que o presidente Lula fez? Encaminha um projeto de lei com regime de urgência, com prazo constitucional de 45 dias, porque isso a Constituição lhe permite. Então, para a estratégia deles de não deixar votar, nós já temos um remédio, nós já temos uma vacina, eles não gostam muito de vacina. E o remédio e a vacina é justamente o PL. Eu, particularmente, prefiro a PEC. Eu prefiro colocar a jornada de trabalho, o fim do 6x1, é lá na Constituição Federal, porque é uma garantia maior para o povo trabalhador brasileiro. Mas, se a oposição obstruir, o projeto já está tramitando e o prazo já está contando. Portanto, não há risco de não votarmos este ano o projeto que acabará de uma vez por todas com a jornada de trabalho 6x1. Mas quero aqui fazer um registro importante. Líderes oposicionistas falaram que vão obstruir, mas esta casa, este presidente e este relator não embarcaram nisso. Por mais que sejam de posturas políticas independentes, eu registrei isso desde o dia da eleição, do deputado Paulo Azo, quando foi eleito a CCJ no ano passado, do deputado Leon Lomanto, quando foi eleito a CCJ desse ano. Todos sabemos que eles são independentes, e é legítimo que assim o seja, mas eles disseram: nós teremos um cronograma de debate desta PEC, porque a PEC é importante e o plenário é soberano. E assim foi feito. Calendário definido, audiência pública para ouvir representante do governo, ministro Marinho veio até aqui, para ouvir representante dos empregadores, para ouvir representante dos trabalhadores. Nós permitimos e aprofundamos o debate com quem é favorável e com quem é contrário. Eu adorei essa oportunidade, senhor presidente. Por quê? Porque teve gente que veio aqui ameaçar o Congresso Nacional. Dizer: olha, eu quero é ver se o Congresso Nacional vai aumentar o custo para as empresas. Isso foi dito nas audiências. E eu falo exatamente o contrário. Eu quero é ver o que o Congresso Nacional vai fazer e quem vai ter coragem de votar contra os trabalhadores. Eu duvido quem vai ter coragem de se posicionar contra os trabalhadores. Vão fazer zoada, vão obstruir, vão pedir vista, mas não há outro caminho que não seja aprovar o relatório do deputado Paulo Azo. Deputado Paulo, não esperava outra coisa de Vossa Excelência. Sua atuação parlamentar por tantos anos nessa casa lhe credencia a hoje proferir esse parecer. Um parecer técnico, um parecer isento, com dados da vida real, que escutou os dois lados, mas que conclui justamente por reconhecer a admissibilidade é o único caminho possível para essa PEC. Aqui, para dizer que essa PEC é inconstitucional, só se for algum terraplanismo jurídico. No mundo redondo, não tem outra saída que não seja reconhecer que essa PEC é constitucional. Agora, para quem acredita que a Terra é plana, pode ser que tenha alguma tentativa de espernear. Porque, na verdade, o que é inconstitucional é a jornada de trabalho que nós temos hoje. O que fere os direitos humanos é a jornada de trabalho que nós temos hoje. Vossa Excelência mostrou no seu voto. Na América Latina, o Brasil já está no rabo da fila em relação à jornada de trabalho. Na América Latina, a gente já está no rabo da fila. Os principais países desenvolvidos do mundo assim já o fizeram.
nós estamos evoluindo para reduzir a jornada de trabalho. Na CLT, lá em Getúlio Vargas, era 48 horas. Passa-se 40 anos e na Constituição de 88 se reduz para 44. A gente já está chegando em quase 40 anos de novo, para reduzir de 44 para 40. É muito tempo que o trabalhador brasileiro espera. Nosso relator destacou, em 1935, as organizações internacionais de trabalho já sinalizavam que uma carga horária justa, em 1935, era de 40 horas semanais. A gente está em 2026 e a gente ainda está fazendo esse debate. E ainda vem muita gente com terrorismo, dizendo que o mundo vai acabar se a jornada de trabalho reduzir. Mesmo terrorismo político que foi usado quando se instituiu o 13º, as férias, quando se criou a jornada de trabalho, quando se aboliu a escravidão. Todas as vezes é absolutamente a mesma narrativa. Sempre que é para garantir um direito dos trabalhadores, esse terrorismo político começa. Mas o povo brasileiro já está vacinado sobre esse lenga-lenga e não abre mão de ver aprovado, de uma vez por todas, o fim da jornada de trabalho 6x1. O certo é que a CCJ deu passos largos na direção de instituir uma carga horária justa para o trabalhador brasileiro. E 2026 será o ano que será, de uma vez por todas, encerrado, exterminado a jornada de trabalho 6x1, e esta comissão está contribuindo para isso. Por isso, o posicionamento do governo, já adiantando, é favorável ao relatório do deputado Paulo Aze. Nós queremos instituir a comissão especial. Nós queremos um relator na comissão especial que tenha o perfil do deputado Paulo Aze, que seja independente, mas que seja técnico e que reconheça a constitucionalidade da matéria. O relator pode dar o parecer a partir de 10 sessões e que, portanto, é possível, basta a vontade política, que ainda neste semestre a Câmara dos Deputados aprove o fim do 6x1 e o governo do presidente Lula apoia essa ideia. Presidente, queria cumprimentá-lo e parabenizá-lo aí. Deputado Sidney também. Desculpa, deputado Sidney. Por ter conduzido esse trabalho ao longo desse período aqui das audiências, enfim, de tramitar a matéria aqui na CCJ. Da mesma maneira, parabenizar o relator, que fez um belo relatório, muito consistente, muito forte, deputado Paulo Aze, e aqui entrega para análise hoje dessa comissão. Então, parabenizá-lo por esse trabalho. Uma pena porque a gente poderia ter votado o relatório já hoje, relatório tão bom, tão consistente. E num dia importante e simbólico, afinal de contas, os trabalhadores estão reunidos num ato aqui em Brasília, gente de tudo quanto é lugar do país. Eu encontrei gente aqui de Taubaté, do Vale do Paraíba, de Guarulhos, da região de Prudente, outros cantos de São Paulo, outros cantos do nosso estado, mas do país inteiro. E vieram aqui pressionar por essa luta. Então poderíamos ter avançado e aprovado, mas os deputados do PL fizeram aqui um pedido de vista e vai retardar uma semana a análise dessa matéria na CCJ. Agora, senhoras e senhores, tem data para essa Câmara dizer o que ela quer, quem ela representa, com quem ela tem compromisso. O presidente Lula já disse, ao enviar o projeto em regime de urgência, que tem 45 dias de análise e de votação, dizendo que ele está do lado do trabalhador e pelo fim da escala 6x1, sem redução salarial e com redução de jornada. Cabe a nós agora dizermos o nosso lado nessa história, deputado Patrus. De que lado nós estamos? Do patrão, do grande negócio, ou do trabalhador brasileiro que soa todo dia trabalhando para sustentar a sua família? Isso vai deixar muito claro, ao longo desse período. Presidente, só mais um. Ao longo desse período, claramente dizer quem que é quem, como vai se posicionar. A matéria o projeto de urgência do presidente Lula só reforça a luta. Só reforça a luta porque tem prazo de votação. Mesmo se tivermos a comissão especial, se nós quisermos politicamente, a gente vota e vota rápido. Vota rápido. Isso é vontade política. Nós do PT temos lado, nós do governo Lula temos lado, queremos rapidamente acabar com a escala 6x1.